Olha só, gente, converso hoje com a Priscila Arnosti. Ela é mãe da Catarina, maravilhosa, e influencer, dona do Instagram Humor Materno. Já segue lá, já dá um Já curtir vai lá, lá, que é maravilhoso. curte. Ela define como um rolê bem aleatório pela maternidade atípica, mas quase sempre bem-humorado. Ela já tem 36 mil seguidores. O dia 2 de abril foi definido como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma data voltada para a conscientização da sociedade sobre o tema. E o mês de abril todinho está dedicado às discussões deste assunto. Devido à sua grande importância, não cansamos de falar isso. Priscila, fala pra gente por que é tão importante falar disso. Bom, eu costumo falar que a maior arma contra o preconceito, a discriminação, é a informação. Maravilhosa, isso mesmo. Não tem outra alternativa. Você só desconstrui algum preconceito com a informação. Então, eu exponho a nossa vida, as dificuldades, todos os pormenores do autismo, embora eu não consiga dedicar todo o tempo que eu gostaria ao assunto, porque tenho a minha vida paralela, né? Aham. Mas eu gosto de trazer essa exposição sempre que possível para realmente levar a informação e com isso ir quebrando as barreiras Perfeito. do preconceito. Que existe, Tentar- né? O desconhecimento gera o preconceito. A pessoa não sabe. Outro dia você fez um comentário que as pessoas falam assim: nossa, mas a sua filha não parece autismo. Não tem cara Não de tem cara de autismo. autismo. Você falou, gente, autismo não tem Não aparência. tem aparência física, não tem nenhum traço físico, é comportamental. E comportamento não deixa Não deixa rastro físico. exatamente. Então não parece, né? Não, a pessoa muitas vezes olha, julga, nossa, que birrenta, como ela é mimada, né? E não é. O que a pessoa tem que dar a opinião dela? Ah, Fala mas pra não, mim. Mas mas é o que mais não. tem, O né? que tem, inclusive dentro da família. Imagina, se dentro da família você vive isso, imagina uma pessoa que vê uma crise do autista na rua, num mercado, não consegue E a mãe e o compreender. pai tendo que ter um trabalho ali de acolhimento. Né? Não, Exatamente. ele quer que você reprima a criança do jeito que ele acha certo. Tem até, já que eu trabalho em paralelo com a internet, né, tem até um meme muito divulgado, muito compartilhado, que é a pessoa olhando uma criança e fala, bate, por que não bate? Bate. Resolve isso Sabe? logo. Resolve isso logo. Tá incomodando a gente. Oh, meu Tem Deus do céu. muito julgamento, tem muito julgamento. Essa é uma das maiores batalhas. A gente pergunta quais as maiores batalhas que os pais de uma criança com autismo enfrentam, na sua opinião? São diversas, né? Vamos ter um programa todo falando programa disso. todo sobre você isso. tem? Quanto tempo você tem? São muitos, Mariângela. De bate-pronto assim, o primeiro começa com o diagnóstico. Para ter o diagnóstico, já é uma grande batalha. É uma luta. É bastante. Tem muito médico que tem receio de dar o laudo, aguarda muito. E a chave no autismo é o diagnóstico precoce para início da intervenção. Quanto antes inicia a intervenção, quanto mais cedo inicia-se essa intervenção, as chances dessa criança ela ter um desenvolvimento pleno, assim, É muito maior. Muito maior, muito maior, por causa E da aí- neuroplasticidade do cérebro. Aquele terreno ele está muito fértil. Entendi. Então, essa já é a primeira barreira. Tem muito médico que tem muito receio de dar o laudo. Já é o primeiro. Aí depois vem com a sociedade, a discriminação, Escola é complicado? Como é que é essa relação com a escola, da criança começar a ir para a escola? Eu posso falar da minha experiência. Na minha experiência, o que eu tive foi uma dificuldade em adaptação escolar, com relação a ela. Ela teve muita dificuldade para se adaptar à escola, mas por questões particulares do espectro dela. Não, a escola sempre acolheu muito bem e eu tenho todo o amparo da escola até hoje. Entendi. Então, eu posso dizer que eu tive muita sorte com relação à escola para a Catarina. Mas eu sei que tem lugares, tem locais que tem escola que nega matrícula, é ilegal, não pode. Olha.
uma coisa também, acho que eu vou até um pouco fugir Fica à vontade. da sua pergunta, mas tem muitos pais que desconhecem os direitos do autista. Na hora que eu falei isso, que é ilegal, tem muitos pais que acabam ficando meio perdidos nos direitos que o seu filho autista tem. E essa é uma informação que eu quero começar até a levar mais também lá na minha página. Perfeito. Porque a informação, ela é preciosa. É negado... O desconhecimento, ele deixa a pessoa... Perdida. Exatamente. Algum direito é negado e o pai nem sabe que Não ele sabe, poderia não- exigir aquilo. Não sabe, fica no escuro. E a escuridão não é ajuda boa em para nada, ninguém. né? Não ajuda em E nada. quando você já está nessa situação, você tem um diagnóstico na sua família, você precisa que seja iluminado, você precisa... Dividir com outros, ouvir outros. É isso que eu tento fazer lá. Eu fui muito, esse período todo da página, eu fui indo para sintomas, diagnóstico, trazer leveza, porque é a forma como eu encaro mesmo. O diagnóstico é um papel, ainda é minha filha lá, e vamos trabalhar em cima disso. É um papel e a vida continua. Bonito, Eu lembro que você legal, falou vamos lá. num Não, e podcast é que o nós jeito- fizemos, né? Eu Sim, adorei essa sim. frase dela. Ela falou, não é uma sentença, gente, é um papel. É um papel, e é um papel que te mostra como você... Conduzir os seus dali pra direitos, frente. em relação, né, o que ela Ajuda a tem entender. ajuda a entender. E aí você vai procurar mais informações sobre isso. Sim. Né? E o que você faz, que é divulgar, eu acho que a gente fala assim, é o que você falou, a falta de informação causa muito transtorno, não só para a sociedade, mas como também para a família. Né? A família se Não sente, sabe às vezes, o que fazer. perdida, se sente, né? E eu acho que compartilhar e mostrar que também você tem as mesmas dificuldades que uma família normal tem, né? Porque não é porque ela, né, a sua filha tem o TEA, É uma porque maternidade atípica ela que ela tem tanta, eu não tenho os mesmos desafios diários do que uma mãe de uma criança típica, Típica, né? exato. Então, isso é o que você falou, é a leveza, é mostrar que, né, Não, e ela ela mostra com bom precisa de humor, uns é ótimo. cuidados, alguns precisa. Mas, gente, nós somos seres humanos A vida diferentes, continua, a vida né? continua. Ela precisa estar em todo lugar e as pessoas precisam entender. E é não julgar, né? É o que você eu ia te falou perguntar. quando é o não julgar. Como Eu que a acho. sociedade pode ajudar? Quer dizer, não julgando já é uma, Já é uma boa ajuda, Já né? já assim, eu diria que 80%. 80% deixa essa mãe. Deixa essa mãe, ela sabe o que ela está fazendo para o filho dela. Cada um é único. Então, essa é uma outra dificuldade, não é? Porque cada criança tem uma característica, não existe um padrão. Não, cada autista é único. Tanto que é por isso que se diz que é um transtorno do espectro. O espectro é um guarda-chuva, assim. Dizem que não tem um autista igual ao outro. Então, cada um é único. A minha filha, ela não pode ter semelhanças com uma outra criança autista, mas não vai bater tudo. Então, você tem que dar um olhar individualizado para cada um deles. E então, mas com o meu funcionou isso. Tudo bem. Siga Legal. lá. Legal. Não significa que vai funcionar para a minha também. Então, nesse aspecto, tem que ser muito respeitada a individualidade de cada um. Por isso que o tratamento em si também, ele é tão complexo. Não é um profissional que faz toda a terapia, o tratamento da criança que tem o transtorno do espectro autista. É uma equipe multidisciplinar, porque tem muitas nuances que precisam ser analisadas para eles. Alguns têm que ser medicados, outros não precisam. Alguns têm distúrbios de sono, outros não têm. Então, é muita coisa que tem que ser analisada. Você não pode olhar para todos com o mesmo olhar. Entendi. Não dá para usar a mesma ótica. Perfeito. É Meu bem Deus. individual. Agora, você imagina a questão que a gente tinha falado de escola, uma professora, Ela na não hora que ela vai sabe. lidar se na sala tem mais de um, é complicado. Aí eles têm direito a ter uma acompanhante na sala. Ah, eu ia te perguntar isso. Uma vez Tem que eu um professor- entrevistei uma profissional que ela disse que fazia esse trabalho. Então, ele tem direito. É direito garantido em lei
ter uma acompanhante em sala. Se tiver duas Porque crianças, sobrecarrega. duas acompanhantes. Uma Sobrecarrega pra a cada. professora e aí a qualidade da aula, né, para todos fica Sim. comprometida, né? Porque fica Se mais dividir, né? É, Se dividir. é, Então, exatamente. eles têm direito. Não são todos. Por exemplo, a Catarina, ela não precisa desse acompanhante. Ela já chegou num ponto que ela acompanha a sala Normalmente. tranquilamente. Mas, se necessário, e eles podem também subir e descer, sabe? Pode. Hoje ela não precisa. Pode ser que amanhã Mais pra frente. ela passe a precisar. Então, você tem Então, esse direito. sempre tem. E você fala com a professora, quer dizer, se você quer ter um acompanhante, você vai lá e solicita isso para a É professora. tudo analisado conforme a necessidade dela. Aí a gente, junto com a coordenação, tem um professor de ensino especializado. A escola, hoje em dia, ela também, por lei, ela tem que estar preparada para receber essas crianças. Aumentou muito, Maria Ângela. Hoje, em cada 36 crianças, um deles vai ser autista. Olha só. Então, aumentou muito. A gente diz que hoje, além da conscientização, a gente tem que se preocupar mais com a aceitação e a inclusão dessas crianças. Para que eles tenham uma a vida plena. efetivação dos direitos deles. Para que eles tenham uma vida Então, a maravilhosa. escola, hoje ela já está com a estrutura legal, ela já tem toda a parte fundamentada, alicerçada, para receber essas crianças. Perfeito. O que precisa agora é, onde não tem, ser efetivado esses direitos para que tenha a sala de recursos, o programa de ensino individualizado para cada um deles, o professor de ensino especializado. Isso tudo na escola da prefeitura, escola pública. Escolas municipais, escolas, Todas as tanto escolas, faz, para ensino. É, no ensino E toda geral. idade, geral. Priscila, sabe me dizer se, por exemplo, uma criança de 12 anos, 13 anos, ela tem Qualquer os idade. mesmos direitos? Sim, sim, Perfeito. qualquer idade. Perfeito, porque uma vez eu lembro que uma mãe comentou aqui, acho que foi a Pamela, ela falou, meu filho cresceu, ele também tem direito? A gente esquece, né, o autista de Claro, 12, tem, 13 anos, o adolescente, como é que Tem. é? As Tem. necessidades continuam tem e podem, direito. é o que você falou, pode mudar, como a sua filha hoje não precisa, pode ser que mais Sim. para frente precise. Eles têm direito, inclusive, a ensino profissionalizante. Ah, excelente. Bacana. Então, tem direito, sim. O Gente, direito é assegurado. Quanta informação. É, né? Parabéns, meninas, GTC Manhã, por trazer esse tema aqui tão importante. Não é E parabéns, importante? Priscila, por trazer essas informações pra gente, porque é o que vocês falaram, é o conhecimento Que muda tudo. que muda tudo. E ela é maravilhosa, não é, Perfeito, gente? Vocês estão de parabéns. mais uma GTC vez a pelo- gente escolhe Que a é dedo. isso? Águia, boa com águia, né? Ah, É gente, isso, olha gente. essa mulher. Mas tem muita coisa que é desconhecido. É, gente, não. E acho importante que não só quem tenha na família a convivência com uma criança saiba, porque em algum momento você pode ajudar, em algum momento você pode participar, em algum momento você pode ajudar na definição de uma política pública, por exemplo. Então você tem que ter conhecimento, você tem que se interessar por esse assunto. Fala, não, isso não me diz respeito. Diz sim, Sim. diz sim. Sempre, né? Sempre. Tudo que diz respeito a alguém, ao seu entorno, comunidade, a né? comunidade, você tem que estar sabendo. Então, assim, obrigada, Priscila. Eu que Maravilhosa. agradeço, eu que agradeço Mês a de abril, oportunidade. todos os meses. Eu sei que a sua agenda é corridíssima, mas sempre que puder, vem dar essa luz aqui pra gente. Tá Quando bom? quiser. Muito Quando quiser. obrigada. Olha, gente, que maravilhosa. Obrigada.